Olá, como vocês estão? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Maurício Santos. E eu sou meio que novo por aqui. De qualquer maneira, é um prazer imenso estar trazendo mais um vídeo de curiosidades incríveis da Fatos Desconhecidos para vocês aqui hoje. E então, vamos lá? Afinal, que brasileiro não conhece o famoso Rei do Cangaço? O temido e amado Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, seu verdadeiro nome. Nasceu na cidade de Serra Talhada, no estado de Pernambuco, no dia 4 de junho de 1898. Para as autoridades, os caminhos que Virgulino seguiu na vida eram verdadeiros caminhos do mal e da crueldade. Mas, para uma boa parte da população do Nordeste, ele se tornou um símbolo de bravura e resistência. Um anti-herói como o Robin Hood ou como o cowboy Jesse James. A primeira curiosidade que podemos falar a respeito de Lampião é sobre o próprio nome de Lampião. Afinal, de onde surgiu essa alcunha? Basicamente, o apelido vem da velocidade e habilidade com que Virgulino operava seu rifle. Extremamente preciso, ele era famoso por conseguir atirar rapidamente nos alvos. E como os ataques do seu bando eram, geralmente, feitos ao anoitecer, seus tiros iluminavam a noite como um lampião, o que acabou gerando esse apelido. Sobre a origem das suas práticas, o que se sabe também é bem interessante. Por que Lampião trilhou o caminho pelo qual ficou famoso? Bem, antes de se tornar uma lenda, Virgulino era um simples artesão. Sua família possuía uma terra, o que era normal na época, mas esse local era palco de confrontos constantes com outras famílias, principalmente devido aos limites da propriedade de cada uma. Em um jogo cheio de intrigas e armadilhas, digno dos melhores roteiros de Hollywood, o pai de Virgulino acabou assassinado em 1919, vítima de um confronto com a polícia, causado propositalmente por inimigos de sua família. Isso mudou para sempre a vida do futuro Lampião. Virgulino jurou vingança, abandonou sua profissão e se juntou a um grupo de cangaceiros de Pernambuco. Apenas um ano mais tarde, ele já teria cumprido a vingança que tinha prometido, assassinando o informante que tinha organizado o evento em que seu pai perdeu a vida. Embora fosse de origem humilde, Lampião era alfabetizado, e se isso só não fosse uma característica incomum para o ciclo social dele, outra coisa chamava muita atenção em sua descrição. Virgulino usava óculos e, ainda mais, possuía uma doença chamada leucoma no olho esquerdo, que deixava a aparência do órgão um pouco embranquecida, além de comprometer a visão. Para piorar, no começo de sua carreira, em um assalto realizado numa fazenda, um acidente deixou a aparência de Lampião ainda mais macabra. Em uma troca de tiros com as forças policiais que chegaram para proteger a propriedade, uma bala disparada por um desses agentes acertou uma planta com espinhos, parecida com um cacto, mas muito perto do rosto de Lampião. Esses espinhos atingiram o olho do já doente Virgulino, que além de cegá-lo de vez, deixou sua aparência ainda mais assustadora. Muito se diz sobre o quanto a aparência assustadora de Lampião o ajudou a se tornar essa figura tão temida. Ainda mais quando Virgulino se juntou oficialmente à sua lendária e fiel companheira, a Maria Bonita. Maria era descendente de uma família rica do sertão e não abandonou apenas os bens que tinha direito para se casar com Virgulino, mas também o marido com quem era casada. Na época em que se juntou ao grupo, Maria era realmente muito bonita. E como contam as histórias, possuía uma personalidade muito forte e era extremamente respeitada pelos membros do bando. Embora vivesse em fuga, era famosa por usar roupas finas e elegantes nas horas de folga. Essa união de duas aparências distintas, um homem fora da lei, altamente perigoso com uma moça linda e refinada, fez com que os mitos contados sobre os dois se espalhassem rapidamente. E não era só por causa de sua personalidade e força que Maria era respeitada por todo o Nordeste. Uma grande curiosidade da vida de Lampião
são as histórias contadas sobre suas punições, aplicadas em pessoas que ele considerava que tinham cometido algum tipo de crime ou desrespeito. A história mais famosa seria a do prato de sal. Enquanto comiam na casa de uma velha senhora, um dos membros do seu grupo teria reclamado que a comida estava sem sal. Embora fossem temidos e respeitados, a dona da casa teria recebido o Lampião com grande alegria, já que, para muitos, ali se encontrava um herói do povo. A senhora pareceu chateada com a crítica. Lampião, que estava no local durante a fala do membro, pediu para que trouxessem um grande saco de sal. Despejou então uma grande quantidade no prato do rapaz e, apontando uma arma para sua cabeça, o obrigou a comer toda a imensa quantidade de tempero que tinha sido colocada ali no prato dele. Para quem não sabe, comer muito sal de uma vez leva a pessoa à morte, já que desidrata o corpo completamente, muito depressa. Conforme as lendas, foi o que aconteceu com o rapaz, morrendo antes mesmo de conseguir terminar o prato. Já em outro caso, Lampião exige de um homem que foi pego cometendo incesto que ele cortasse os próprios testículos para continuar vivo. Segundo relatos, Lampião se tranca com o rapaz preso em uma sala e diz para ele: se eles, disse se referindo aos testículos, não estiverem dentro da gaveta do armário da sala, você não sairá dessa sala vivo. Lampião então deixa a sala e o final dessa história, bem, é o que você já pode imaginar. Não se sabe ao certo quais eram as finalidades dessa história, já que, embora fossem punições cruéis, os contextos em que esse pessoal estava envolvido acabam criando um certo tipo de afeição por parte da população, que o via no grupo e no próprio Lampião um homem que punia as injustiças da vida. Um outro conto mostra como Lampião era respeitado pela população. Um dia, ele sentiu vontade de fumar um cigarro. Saiu andando pela cidade em que estava e logo encontrou um homem fumando, só que de costas para ele. Virgulino chegou por trás do homem e perguntou: então você fuma? O homem, quando olhou para trás, reconheceu o famoso cangaceiro e, com medo, respondeu prontamente: eu fumo, porém se você quiser eu paro agora. Vidas como a que Virgulino levou, marcadas pela criminalidade, mesmo sem um real consenso sobre ele ser um herói ou apenas um bandido saqueador, geralmente terminam quase sempre do mesmo jeito. Do mesmo jeito trágico. O bando de Lampião roubou fazendas e propriedades em 7 estados brasileiros, além de terem cometido diversos outros crimes, como assassinatos e estupros, sendo a Bahia e Pernambuco os principais locais de atuação da quadrilha. O valor oferecido por sua cabeça durante os 20 anos nos quais agiu junto com seu bando, saqueando e aterrorizando os lugares por onde passava, bateu recordes para sua entrega. E depois da elaboração de um longo e bem estratégico plano, o fim de Lampião chegou, mas não sem as devidas próprias polêmicas. No dia 28 de julho de 1938, os volantes, como eram chamados os policiais da época, executaram a parte final do plano que já haviam botado em prática há alguns dias. Eles seguiam silenciosamente o grupo de Lampião, já há algum tempo, e esperaram até terem a oportunidade perfeita de emboscá-los. Às 5 horas da manhã daquele dia, os soldados então atacaram o grupo de Lampião, que se levantava para tomar café da manhã. Não existiu nenhuma chance de defesa ou contra-ataque, já que a maioria do bando ainda estava acordando. As forças policiais também eram muito maiores e estavam equipados com armas automáticas e bastante modernas. A grande polêmica sobre sua morte foi o que fizeram com seu corpo e com o corpo de Maria Bonita. Primeiro, Lampião teve sua cabeça arrancada do corpo e, além disso, um policial movido por extremo ódio do cangaceiro, algo até esperado dos policiais da época, bateu brutalmente com a coronha do rifle na cabeça decepada de Virgulino. Isso fez com que a cabeça de Virgulino fosse deformada, algo que foi considerado cruel até para alguém como Lampião. Como se isso tudo não bastasse, o coronel João Bezerra ainda saiu levando a cabeça decepada do cangaceiro
para ser exibida em vários estados. Mesmo depois disso, seu corpo e o de Maria Bonita ficaram em exposição pública durante várias décadas. O enterro apropriado do casal aconteceu apenas em 1969, mais de 30 anos após a morte dos dois. A pressão das academias, do povo brasileiro e até da Igreja Católica fez com que uma lei específica fosse criada para que os restos mortais dos cangaceiros fossem devidamente enterrados, acabando, assim, uma polêmica que foi muito discutida por diversas instâncias da política brasileira. E então, gostaram de conhecer essas curiosidades sobre a vida e a morte de Lampião? Deixa aqui o seu comentário. O vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!